Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Fizeram a atividade da videoaula anterior, que eu deixei para vocês ao final dela? Então, vamos iniciar a correção. Número 4. Com 68 quadradinhos, deverei formar placas quadradas contendo 16 quadradinhos em cada. Faça um desenho das placas que serão formadas. Olha só, vamos pensar juntos. Junto aqui comigo, ó. O primeiro eu vou formar com 16 quadradinhos, porque é o que me pede, não é? Com mais 16, eu formo o segundo. Então tá, 16 mais 16, 32. Já utilizei quantos quadradinhos? 32. Eu tenho que ficar de olho, porque eu só tenho 68. Então, 32 mais 32 não são 64? Então, vamos pensar. 2, 4. Eu consigo fazer 4 quadradinhos com 4 quadrados, 4 placas com 16 quadradinhos. Não é? Porque eu vou usar, assim, 64 quadradinhos. Sobraram quadradinhos? Sobraram, gente. Não são 68 no total? Sobraram 4 quadradinhos, tá bom? Tranquilo, não é esse? Bem tranquilo. Você tem que fazer como? Qual a operação que você precisa fazer? Ou você pode ir tentando na multiplicação, ou você faz com uma lógica, na lógica igual eu, porque eu sei que 16 mais 16, 32. E com 32 quadradinhos eu formo 2 placas. Então, mais 32, mais 2 placas. Entenderam? E o que deu 64. Vamos lá. Somando-se os resultados de 4.872 dividido por 24 e 1.177 dividido por 11, que número será obtido? 4.872 por 24, gente, dá 203. E 1.177 por 11 dá 107. Somando isso aqui, nós encontramos 310. Tá bom? Número 6. Descubra a regra e complete a sequência a seguir. Gente, eu vou mostrar para vocês, não é só a resposta, é como você pode chegar nessa resposta. Olha só, 6.561, 2.187, nem imagino como que eu vou completar essa sequência. 729 piorou, nem sei, não tô conseguindo entender. Vou vir mais para cá, aqui para baixo, olha. 9, 3, 1. Uai, agora eu comecei a... Porque olha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então, se eu for fazendo assim, vai multiplicando por 3. Se eu for voltando, vai dividindo por 3. Ó, facinho agora para resolver. Aqui já foi preenchido até 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Se eu for multiplicando vezes 3 aqui, eu vou saber que eu cheguei no 6.561. Então, qual que foi a regra? Se eu for fazendo assim, eu vou multiplicando por 3, voltando dividido por 3. Muito facinho, não é verdade? Nós vamos dar uma parada agora em relação às expressões numéricas. Uma pausa. Gente, expressão numérica, nós sempre vamos ver na nossa vida. Vocês vão ver que ao longo do 5º ano, no 6º ano repete, no 7º ano repete. Professora, mas esse ano ainda nós vamos ver mais? Vamos sim. Então, assim, eu só vou dar uma parada. Vocês fizeram bastante expressões. O que vocês necessitam fazer é atividade com atenção. Eu creio que agora já deu para vocês entenderem um pouco mais, mas a gente nunca abandona esse conteúdo, tá? A gente sempre está voltando. Podem ficar tranquilos que nós voltamos ainda esse ano. Nós vamos agora falar um pouco de geometria, localização e deslocamentos. Geometria, localização e deslocamentos. O que é isso? Vamos lá. Por partes. O que é geometria? É a parte da matemática cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Então tá. Então, geometria é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupar esse espaço. Entendi. Mas o que é localização? Lugar em que se encontra uma pessoa, um objeto, um processo e ou fenômeno, bem como a origem desse. Então, é onde está algum lugar, alguma coisa. É a localização, né? É o lugar onde encontra alguma coisa. E deslocamentos? Mudança de algo ou alguém de um lugar para o outro, ou transferência de um indivíduo ou grupo de indivíduos
de posto ou função. Deslocamento é que está andando, né? Que está saindo. Localização é onde está. E geometria é o objeto que estuda o espaço e as figuras que podem ocupar o espaço. Então tá. Vamos falar um pouquinho mais da geometria. A geometria é uma das 3 grandes áreas da matemática, ao lado de cálculo e de álgebra. A palavra geometria tem origem grega e sua tradução literal é medir a terra. Essa informação nos dá pistas de como nasceu e o motivo pelo qual ela se desenvolveu durante séculos e séculos. Gente, se eu falar com vocês, quem começou a estudar geometria fomos nós nesse século. Gente, a geometria ela é estudada há séculos e séculos atrás, tá? A geometria é o estudo das formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. Tá vendo o que eu acabei de falar com vocês? Essa questão da posição ocupada? É isso que nós vamos ver agora, tá? Prestem atenção nessa tabela. Vocês estão vendo que essa tabela é constituída de linhas e colunas? Então, se eu quiser saber qual é a localização de cada figura que eu desenhei aí, como que eu vou poder saber? Vamos supor que eu não tivesse essas letras aqui e nem esses números. Aonde que eu ia falar? Aonde que está o coração? O coração está, não está bem no meio não, está um pouquinho menor que o meio. Você vai saber? Tá assim, se você olhar na horizontal, você não vai nem saber como que você coloca para a pessoa onde que está. Então, olha como é fácil se eu pegar, por exemplo, como referência a letra e o número onde ela se encontra. Olha só, o coração está na localização B1. Não é fácil? E a lua? Gente, uma lua bem feia, né, desenhada, mas é uma lua. Então, não enxerga uma lua linda e maravilhosa, por gentileza. A lua está localizada em qual localização aqui? Olha, A2. E esse raio? C3. E esse rostinho feliz, uma imitação de um emoji? D1. E aqui, olha, esse cilindro? B4. E se eu falasse com você assim, desenhe uma estrela na localização B2, aonde que você desenharia? Aqui, não é verdade? Desenhe a letra inicial do meu nome na localização D4. D4 seria aqui a letra inicial do meu nome, que é A. Escreva o numeral 7 na localização A1. A1. Eu escreveria o numeral 7 aqui. Tá vendo como é tranquilo? E tá vendo como auxilia a encontrar determinado objeto, no caso dessa tabela que eu mostrei para vocês? Vamos falar mais um pouquinho. Olha aqui, as coordenadas geográficas. Elas são linhas imaginárias que servem para mapear o nosso planeta, facilitando a localização de pontos sobre a Terra. Elas são traçadas em intervalos iguais, passando por todos os pontos da Terra. São horizontais e verticais e não podem ser vistas. São linhas imaginárias, gente. Não existe, a Terra não tem esse monte de linha traçada assim não, tá? São linhas imaginárias. Existem 2 tipos de coordenadas, latitude e longitude. Latitude e longitude são sistemas de linhas usados para indicar a localização de qualquer lugar na Terra. As linhas que indicam latitude são horizontais. As linhas que indicam longitude são verticais. Embora não sejam linhas imaginárias, elas aparecem em mapas e globos como se de fato existissem. Tá, pra que eu tô sabendo isso na matemática? Ana Paula tá dando aula de geografia agora. Gente, aqui nós não conseguimos localizar falando uma letra e um número. Aqui, quando nós quisermos localizar algum ponto no planeta Terra, se nós dermos a latitude e a longitude, nós conseguimos localizar qualquer ponto. Vocês estão vendo que é a mesma coisa daquele gráfico com figuras, só que agora é utilizando latitude e longitude. E tem gente ainda que tem a capacidade de falar que matemática não é utilizada no dia a dia. Como não é? Até na geografia a matemática é utilizada. Olha só, você vai notar nas atividades em que você vai fazer que o espaço foi dividido de maneira conveniente de acordo com o que se deseja. Olha só,
Lá, quando eu fiz a minha tabela, eu dividi o espaço da forma que eu precisava. Latitude e longitude também é dividido da forma que é necessário. Quando nós vamos representar mapas de ruas para saber aonde que você vai, também é utilizado dessa forma. Essa ideia de dividir o plano, inicialmente, partiu do matemático René Descartes, e até hoje ela é muito utilizada. Em 1619, Descartes percebeu que a ideia de determinar posições utilizando retas escolhidas como referência poderia ser aplicada à matemática. Para isso, usou retas numeradas, ou seja, retas em que cada ponto corresponde a um número e cada número corresponde a um ponto, definindo desta maneira um sistema de coordenadas na reta. Vamos lá. Como o plano tem duas dimensões, para localizar os pontos são necessários dois números. Olha só, gente, lá no meu gráfico não foi a letra e o número. Lá na latitude e longitude também não seria uma horizontal e uma vertical? Aqui da mesma forma, como o plano tem duas dimensões, para localizar os pontos são necessários dois números. Descartes resolveu este problema usando duas retas numeradas perpendiculares, cuja interseção chamou de origem. Tá, mas o que são retas perpendiculares? São duas retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui, ó. Tá? E o que é interseção, Ana Paula? Interseção é o encontro de duas linhas ou de dois planos que se cortam. É um cruzamento. Interseção é algo que tem ponto em comum, tá bom? Então, olha só, o que ele fez? Ele pegou duas retas, aqui, olha só, uma que está na horizontal e uma na vertical, e colocou números nas retas. Dessa forma, ele achou mais fácil a localização de determinados pontos que estão dentro desse plano. Ana Paula, a gente utiliza isso? Nossa, gente! Vocês veem em jornal, até mesmo falando das notícias atuais, gráficos de aumento de casos de pessoas infectadas. Quando a gente fala de emprego, desemprego, no gráfico também nos mostra. Então, isso é utilizado demais no nosso dia a dia. E eu resolvi fazer aqui um pouco diferente, para a gente achar algumas localizações. Só que essas localizações aqui, quando a gente fala, né, eu acabei de falar, gráficos de pessoas infectadas, morte, que acaba representando. Ou então um gráfico falando de desemprego. Só que esse gráfico aqui eu só vou trazer coisas boas. Eu vou trazer nesse gráfico aqui alguns dos meus melhores amigos. Olha só. Eu vou trazer nessa posição aqui a Ana Clara, a Ana Luísa, o Davi Gabriel, a Eduarda, o Gabriel Poças, a Giovana, o Gustavo, o João Pedro, a Júlia, o Renato, a Stephanie Santos e a Stephanie Silva. E agora vocês vão me ajudar a me falar, né? Vocês vão falar daí e eu daqui, qual é a localização de cada um desses meus melhores amigos. Vamos ver? Olha só. Vamos começar aqui Aliás, já vamos colocar os nomes aqui do lado que vai ficar mais fácil. A Ana Clara. Olha só. A Ana Clara está na posição 3, 3. Tá vendo? Ana Luísa na posição 1, 1. O Davi Gabriel na posição 5 e 4. A Eduarda na posição 1 e 5. O Gabriel na posição 6 e 4. A Giovana na posição 5 e 1. O Gustavo na posição 8 e 2. O João Pedro na posição 1 e 3. A Júlia na posição 3, 5. O Renato na posição 3 e 1. A Stephanie Santos na posição 8, 5. A Stephanie Silva na posição 7, 2. Vocês estão vendo como que foi fácil fazendo dessa forma? Uma aplicação também, né? Dessa questão do que o Descartes lá
Ele descobriu e ele viu que era útil na matemática. Aqui, nesse caso, eu dei exemplo com vocês para vocês conseguirem visualizar, né, como isso pode ser feito no dia a dia. Mas, professora, então a gente utiliza isso simplesmente para colocar rosto das pessoas? Não. Isso aqui eu estou mostrando para vocês como vocês conseguem achar essa localização. Aqui, nesse caso, eu coloquei o rostinho de vocês para aproveitar, porque eu estou com muita saudade, tá bom? Olha só, tem essa menina aqui chamando vocês de novo. Sabe para quê? Oi, é ela novamente chamando vocês para falar que tem mais um pouquinho de atividade de matemática. Páginas 76 a 82. Façam com muito capricho. São atividades muito gostosas de fazer, tá bom, gente? Eu estou com muitas saudades. Fiquem com Deus. Um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.